quero agradecer ao SESC esse convite, está aqui amigos, parceiros de longa data. Ver Chacal aqui recitando as coisas dos velhos tempos também, que sempre comove o nosso coração. Eu estava vindo para aqui e a ideia daqui, segundo Rita explicou, era que a gente conversasse sobre poesia, literatura e as interfaces que isso tem com as outras artes, com as outras formas de expressão e tal. Eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando, hoje é um dia especial. Hoje é 16 de junho, que é o famoso Bloomsday. É o dia consagrado às homenagens ao grande James Joyce, que 16 de junho é o dia em que transcorre toda a ação do romance Ulisses, que inclusive saiu agora com a nova tradução, a terceira tradução brasileira do Ulisses de Joyce, saiu recentemente pela Companhia das Letras, se não me engano. E o Bloomsday, o Joyce ambientou no dia 16 de junho o romance, porque foi em 16 de junho de 1904 que ele teve o seu primeiro encontro com a sua mulher, com a sua namorada, a sua musa Nora Barnacle, que foi uma... Os biógrafos não sabem exatamente o que aconteceu nesse dia, porque na verdade só estavam os dois, né? Só estava o casal. Então nesse tempo ainda não havia um Big Brother biográfico a esse ponto de descrever graficamente o que se passou entre os dois. Mas foi uma coisa tão impressionante que Joyce, anos depois, quando escreveu o seu romance, usou esse dia 16 de junho para simbolizar morte, renascimento, amor, sexo, loucura, palavra, tudo no seu romance. E nós estamos ainda hoje, no mundo inteiro, críticos, poetas, escritores, fãs de James Joyce estão comemorando essa data. Joyce é interessante porque ele diz respeito a uma discussão que eu sempre presto atenção, essa discussão entre poesia, prosa, literatura, qual seria a linha demarcatória entre uma coisa e outra. Na minha cabeça, desde pequeno, havia uma coisa chamada literatura, que se dividia em prosa e poesia. Na prosa você tem o romance, o conto, o ensaio, a crônica, tarará, tarará. E na poesia você tem a ode, o soneto, e mais modernamente o poema piada, o poema minuto, o haikai, o poema marginal, como Chacal estava dando exemplos aí. Então prosa e poesia eram dois ramos de uma árvore chamada literatura. Mas existe também uma corrente crítica que diz que não se trata disso. Que poesia é uma coisa e literatura é outra coisa. São muito parecidas, mas não são dois galhos de uma mesma árvore. São duas árvores de espécies botânicas diferentes. A poesia tem suas próprias raízes e seu próprio desenvolvimento. E a literatura tem suas próprias raízes e seu desenvolvimento. São parecidos assim como uma palmeira e um coqueiro, mas são diferentes como uma palmeira é diferente de um coqueiro. A literatura seria a arte de contar histórias através da palavra. E a poesia seria uma espécie de uma arte de produzir efeitos encantatórios através da palavra. A poesia é muito mais antiga do que a literatura, porque a poesia surgiu numa época em que a palavra ainda não tinha se diferenciado em som e sentido. Ainda não tinha havido essa divisão de uma célula em duas para se multiplicar em muitas, 2, 4, 8, 16, 32, 64, que acabou gerando todos os gêneros que nós temos hoje, envolvendo a palavra. A poesia era de um tempo em que, por exemplo, ciência, arte e magia eram a mesma coisa. E a palavra tentava expressar essas três coisas, o pensamento científico, racional, discursivo, lógico, a arte, a criação do belo, dos efeitos, da emoção e de tudo mais, e a magia, a sedução pelo poder do verbo, pela possibilidade que a gente tem quando está lendo um poema de que na próxima palavra tudo pode acontecer. A poesia não é sequencial como a literatura. E a literatura, modernamente, a literatura de James Joyce e de muitos outros, tentou recuperar isso.
tentou meio que furtivamente estender um galho longo na direção da árvore da poesia, se enroscar por lá com alguns cipós e algumas coisas, e fazer uma espécie de aliança da literatura racional, discursiva, contando história com começo, meio e fim, com esse momento em que a palavra era ainda uma espécie assim de uma lava fervilhante e pulsante de som e significado misturados a ponto de você não poder distinguir uma coisa da outra. Essa poesia primitiva, antiga, primordial, era justamente o nascimento da linguagem, o nascimento da palavra. Uma palavra ainda com mais música do que letra, como algumas coisas que Chacal estava fazendo aqui. Ele se referiu num dos poemas, que é um poema dele que eu gosto muito, esse negócio é assim: imagine se um dia a música toda se acaba no mundo e só resta a partitura. Só resta a música escrita, não existe mais música ouvida. De certa forma foi isso que se deu com o predomínio da literatura em prosa, do ensaio e da prosa utilitária, em todas as suas variantes, desde o jornalismo até a prosa científica, sobre a poesia. A poesia ainda é aquela medula daquele momento em que o homem primitivo, que tinha acabado de descobrir a palavra, com o mesmo enlevo, entusiasmo e delírio de uma criança pequenininha que está aprendendo a falar e soltando ao acaso aquelas sílabas e maravilhada com a sua capacidade de soltar aquelas sílabas, de ficar dizendo durante minutos a fio. Naquele momento, essa única sílaba que a criança sabe pronunciar está carregando todo o significado do que ela pensa, do que ela sente, do que ela está experimentando. Ela está traduzindo de maneira total e absoluta o que se passa dentro daquela mente. E isso acontecia com os homens primitivos. A poesia surgiu desse jeito. Eram palavras que tentavam a cada instante ser uma totalidade daquele instante. Como as moedas do I Ching, ou os búzios, que a gente joga e aquela disposição casual reflete a totalidade daquele instante do universo concentrado naquele ponto seu. A poesia surgiu desse jeito. E isso é interessante porque nós vivemos um momento hoje em que a prosa procura essa poesia, a prosa de Joyce e de muitos outros ao longo de todo o século XX procurou essa poesia, procurou essa linguagem musical, encantatória, mágica, meta-racional. Nós tivemos ao longo do século XX, uma música popular gigantesca, com inúmeras letras que buscam refazer essa união entre som, senso, entre significado e aparência, entre melodia e sentido, de tal maneira que aquela coisa só possa ser dita daquela maneira, com aqueles sons, com aqueles fonemas, com aquela entonação e com aquela respiração. Outro poeta que procurou muito isso também, curiosamente, afastando-se na direção da prosa, foi o Allen Ginsberg, com o Uivo e todos os outros poemas que o Chacal citou aqui também. E uma vez perguntaram a Ginsberg de que tamanho, porque as linhas do poema dele, do Uivo e dos outros, eram tão longas. E ele disse: cada linha do meu poema tem o tamanho da minha respiração. Quando o ar acaba, eu termino a linha e volto para o canto da página. Uma poesia feita com o corpo. Uma poesia feita com o gás, com o oxigênio que estava dentro do pulmão, para que quando ele estivesse dizendo, ele fosse falando, prolongando aquela fala, botando mais palavras, até chegar um momento em que não tivesse mais oxigênio dentro do fole dele. Então, nós vivemos um momento privilegiado hoje, com todas essas tecnologias que eu vou pular por cima, não preciso descrever, de reconexão com essa poesia e do reencontro entre a prosa e a poesia. E acho que nenhum momento mais adequado para celebrar isso do que o dia 16 de junho. Boa noite ou boa tarde? Os dois. É um prazer estar aqui. Meu nome é Astier, eu sou jornalista e diariamente escrevo
escrevo no jornal, e a medida em que me faz mais feliz é quando eu consigo fazer a abertura de uma matéria se parecer com um mini conto. Quando eu tento encontrar no texto do dia a dia a possibilidade de narrar e de entender que no meu dia a dia é possível também combinar o feijão e um sonho no mesmo prato. Entendendo essas interfaces todas, eu vou utilizar os meus 8 minutos aqui iniciais para dar um testemunho de trabalho do que eu tenho desenvolvido e que tem muito a ver com a mesa escolhida aqui. Ano passado eu lancei esse livro, Retratos Falados. Eu queria falar de uma série de assuntos. Eu queria falar sobre amor, eu queria falar sobre tempo, eu queria falar sobre morte, mas eu não queria falar de forma direta. E, ao mesmo tempo, eu senti uma certa inibição de percorrer o caminho que já foi utilizado por tantos outros autores. A estratégia que eu utilizei foi falar em terceira pessoa, foi escolher artistas que representavam para mim esses sentimentos. E eu tenho ligações com alguns campos com os quais os meus colegas aqui da mesa também têm. Eu tenho uma ligação familiar umbilical com a cantoria de viola. A primeira vez que a poesia foi apresentada para mim foi através da cantoria. Meu pai é cantador de viola, meu tio é cantador de viola. Ele, inclusive, radicou-se aqui em Pernambuco, em Caruaru, e em Belo Jardim, chamado Manuel Basílio. E o meu tio-avô também era cantador de viola. E meu pai se orgulhava de dizer, nos locais em que ele estava, que a família da mãe dele ascendia do Romano de Mãe d'Água. Então eu vou ler para vocês aqui um poema chamado Peleja, que é um poema, inclusive, dedicado a Homero Fonseca, grande amigo daqui de Pernambuco, porque, na verdade, eu queria fazer um curta-metragem, mas veja, um curta-metragem me faria com que eu me mobilizasse politicamente, como liderança, para fazer com que uma série de pessoas sonhassem o mesmo sonho que eu, e eu não tenho essa disposição de fazer com que as outras pessoas acreditem nos meus sonhos. Eu reconheço que eu não tenho essa necessidade. Então, eu imaginei como seria um filme dessa grande peleja entre Inácio da Catingueira e o Romano de Mãe d'Água, que Ézio Rafael está aqui, inclusive ele escreveu um texto sobre isso, tentando quebrar um pouco o mito, mas eu vou tentar trabalhar com esse mito porque é muito significativo, que no século XIX um fazendeiro cante com um escravo, e que em jogo fica a liberdade desse escravo, e que essa cantoria tenha acontecido no mercado público de Patos, que tenha durado vários dias, enfim. E há um ensaio do Graciliano Ramos, entendendo que quem ganha a cantoria é o Romano. Quando ele apela para um cientificismo, ele apela para uma certa ciência retórica que não é do domínio do escravo, que é uma representação da poesia como experiência de vida e tal. E o Graciliano Ramos toma partido do Inácio da Catingueira, e eu tomo partido do Inácio também. De alguém que é contra a minha família, porque eu também tenho essa descendência do Romano. Então, eu queria fazer esse curta-metragem, mas eu não consegui fazer, e imaginei esse curta e fiz um poema que tem a ver com... nesse caso, nesse poema, você tem duas artes. Você tem a cantoria de viola e tem o cinema, e a poesia dando conta dessa minha impossibilidade de fazer esse filme. Eu vou declamar para vocês. Sim, mas o filme seria como? Seria ele se preparando para essa cantoria. Como é que seria? O que é que estava passando na cabeça do Romano? Qual era a preocupação dele? O que é que ele estava imaginando que o outro opositor ia fazer? Qual era o balaio que ele estava escrevendo, sabe? O que é que ele estava preparando ali para enfrentar o outro? Então, e do outro lado também, é o Romano se preparando e o Inácio se preparando. O nome do poema é Curta para Inácio e Romano. A parte 1 é assim. Minha graça é Romano do Mãe d'Água. No meu sangue naufraga a fidalguia desta lira de sol que me consagra, galopando os brasões da poesia. A memória de Homero me esculpia um castelo que é lar e que é ágora. O improviso da vida, a fantasia, já compunha os meus passos de estátua. Mas Inácio já vem, e com ele ataques e o desejo da carta de alforria, manuscrito
em estrelas de atabaques. A ciência é uma espada que me afia, na insônia movida a almanaques, e eu não temo a peleja que inicia. Agora é a fala do Inácio. O meu nome é Inácio, e a catingueira é o lugar onde habita a sombra rasa que rascunha os roteiros na ladeira da minha vida, ó Senhor dono da casa. Meu repente rabisca-se em poeira. As esquinas têm grades, mas na prática sonham aves em minha voz violeira, e o meu sangue é um mar buscando a África. O luar do pandeiro é meu calibre, foi Zumbi quem me deu como presente. Mas Romano já vem, e eu ouço o timbre de sua pressa afogada no poente. E enquanto eu canto, o meu caminho é livre, e esta peleja vai durar para sempre. Maravilhoso. Esse livro Retratos Falados se compõe justamente de homenagens a artistas que eu tenho uma relação afetiva, significativa. A ideia inicial era fazer uma série de poemas sobre músicos, porque eu também gosto muito de música. E eu não consegui levar esse projeto adiante. Na verdade, ultimamente, eu não gosto muito de fazer poemas, eu gosto de fazer livros. Eu penso no livro, na unidade, na série de poemas que se desdobram, mas aí eu não tenho a força de concluir aquilo tudo. E, ultimamente, os meus livros são fracassos que se reúnem e se encadernam, basicamente. Os meus 2 últimos livros foram tentativas frustradas de projetos que seriam levados adiante, mas não tive condição de me dedicar exclusivamente à poesia, porque eu tenho me dedicado à ficção, porque eu tenho me dedicado ao teatro. E isso toma muito tempo. E, infelizmente, não deu para concluir. Mas a ideia era fazer uma série de poemas sobre músicos. E tem uma primeira parte nesse livro aqui, que é basicamente que há muitos poemas dedicados à música. Eu vou ler mais um. Eu acho que ainda estou na faixa do tempo. Tem alguém cronometrando? Ah, é? Tá bom. Eu vou ler e vou falar só mais um pouquinho, aí eu já repasso. Esse poema, eu quero aqui prestar homenagem a Braulio, que é autor do prefácio do livro. É alguém que, de certa forma, não com a cantoria eu aprendi em casa, mas, por exemplo, no universo do blues, de certa forma, eu me vi tentado a investigar e a apreciar pelo depoimento apaixonado que ele sempre deu, pelo testemunho apaixonado por esta música que ele sempre fez reiteradas vezes. E ele escreveu uma música que foi interpretada por Sebastião da Silva, chamada Balada de Robert Johnson, que ele fez em forma de cordel e, de alguma forma, ele acabou conectando 2 universos de 2 culturas distintas, mas com uma série de aproximações. A minha descoberta do blues é muito tardia, muito posterior, mas não por isso menos apaixonante. Num outro livro que eu não trouxe aqui, eu fiz uma série de conexões entre os cantadores e os bluseiros. E nesse poema aqui é basicamente uma homenagem ao Robert Johnson, que também foi anteriormente glosado de maneira estupenda e brilhante por Braulio. E eu vou encerrar aqui essa minha primeira parte. E, de certa forma, esses poemas dessa primeira parte são muito descritivos. Ele tem muito uma coisa narrativa, muito descritiva, que é uma outra possibilidade de entender o elemento poético. Robert Johnson. Estou de costas. O que toco é onde plugo minha dor. Em mau contato o mundo. Com urros arrumo minha guitarra. O escuro é o duplo. Me encontrou a encruzilhada. Cubro de chão meu olhar. Minha sombra subo. A lua é em Blue Note. Se em cima estou dos túmulos. Meu nome é multidão. E o que eu construo tem parte com o impossível. Um súcubo com olhos de duplicata, peçonha em útero, pousou na minha sorte. O Scott e o escuro abrem um trem que vai de Chicago
rumo ao rock, rumo às tuas 3 fotos, rumo aos outros finais com infinitos dentro. Tudo não está pronto, caroável, e se refaz meu número. Alô. Então, sou Wilson Freire, né? Eu estou muito alegre de estar perto aqui dos meus amigos. Pedro Américo foi meu primeiro editor. Aqui, o primeiro livro que eu publiquei aqui foi Pedro Américo, meu editor, em 1979. Né? Isso na época do mimeógrafo ainda. Cláudio Tavares, que é meu parceiro, através do parceiro comum, que é Antônio Nóbrega. Né? E a Chia Basílio, que é meu mais recente colega de trabalho nessas áreas assim. Então estou bastante contente de estar nessa mesa, né? E eu queria falar um pouco dessa questão, desse tema que a mesa provoca aqui, a questão das interfaces, falando um pouco da minha trajetória, como foi que eu me caí nessa rede aqui, né? Eu acho que, como todos os sertanejos aqui que somos, a gente primeiro aprendeu a ler analfabeto, né? Aprendemos a ler pelo ouvido, pelo cantador de viola, pelo poeta de rua, pelo poeta da feira, aquele tipo de coisa. Essa foi a minha primeira escola. Isso eu sempre digo que é muito importante para mim, porque ela me trouxe para o que eu quero, porque eu pratico no meu dia a dia como escritor e outras artes derivadas da literatura, que eu acho que todas vêm da literatura, todas as artes, que a palavra, o verbo se fez. Primeiro vê o verbo, que diz até, né? Primeiro o verbo e depois vê o resto todinho, esse tipo de coisa aí. Então, isso foi que me deixou muito... Fui descobrindo depois que o rigor métrico do poeta, do repetista, né? A cestilha é uma cestilha, não pode ter uma sílaba a mais nem a menos, a tônica tem que ser aquela, senão ele quebra o verso, e nos festivais de violeiro a gente sabe quanto isso é importante, o cara desclassificado, às vezes porque faz um erro de forçar uma sílaba a mais ou a menos, esse tipo de coisa. Isso, quando eu entrei na prosa, eu vi que era importante no meu ritmo de escrever também, né? Na maneira de cortar a palavra sem medo, sem pena, como Miró faz nos poemas dele, né? Porque vem desse tipo de coisa. E só depois, quando eu cheguei aqui em Recife, em 1975, foi que eu fui conhecer outras culturas e outros tipos de expressões artísticas também. Na parte da música e do teatro de rua, foi quando eu comecei a conhecer o maracatu, o caboclinho, o reizado, enfim, dessas manifestações. Foi quando eu conheci também um cara que ainda hoje, que eu falei no início aqui, que é o Antônio Nóbrega, que a gente trabalha até hoje com algumas músicas que nós fazemos. Ele também tinha uma inversão musical e poética também interessante. Quando eu conheci Pedro Américo, que me editou, né, aqui em Recife, e eu conheci o concreto, conheci a cidade grande, conheci o telefone, conheci a televisão, essas coisas foram fazendo parte do meu dia a dia, foram fazendo parte da minha literatura. Né? Tanto que o primeiro livro que eu publiquei, o segundo livro que eu publiquei aqui, ele era dividido em 2 partes. A primeira parte que eu chamava de O que Sobrou de Lá, que eram os poemas do cordel, da literatura, esse tipo de coisa, e a segunda parte do livro, que era a mistura disso tudo já, que eram os poemas mais soltos, os poemas concretos, esse tipo de coisa. Né? Depois eu fui embora para São Paulo, passei um tempo lá, como todo nordestino que se preza, né? Fui para São Paulo, fui estudar medicina em São Paulo, fiz lá período como estudante, ainda residência, esse tipo de coisa. E sim, e aqui também eu fui medicina, me formei em medicina. Ainda exerço medicina também. Que isso também é uma coisa muito importante da minha literatura, porque a medicina me deu contato com a dor, com o sofrimento diário, com a morte, com o significado do que é estar vivo e um minuto depois de estar morto, de assistir pessoas morrendo, ver que a vida é uma coisa muito... que é a vida, né? A gente está aqui, daqui a um minuto não está mais, esse tipo de coisa, né? As pessoas que falam que depõem sua dor para você, o médico tem esse poder das pessoas falarem para ele sua dor, toda dor física, mental, intelectual, enfim, suas decepções, esse tipo de coisa. Isso também foi muito importante na minha formação humanística e como escritor também.
Depois eu fui morar um tempo na Europa, passei fazendo doutorado lá na Alemanha, passei 3 anos nesse tipo de coisa. Conheci o grafite, a poesia de Berlim, os grafiteiros de Berlim, convivi com esse pessoal também. Então, as pessoas perguntam, o que é que você é hoje? Eu acho que eu sou tudo isso, essa esponja, né, que absorveu tudo isso. Né? E foi quando eu comecei, agora já há pouco tempo, que a internet é uma coisa muito recente para a gente, para algumas pessoas jovens, elas já nasceram com isso, mas para mim isso é uma coisa que eu comecei a conviver com a internet, esse tipo de coisa. Então a literatura também entrou na minha... A internet entrou na minha literatura também. Quando eu comecei a fazer quase que diariamente ou diariamente, escrever microcontos, micropoemas, micronarrativas e postando no Twitter, no Facebook, com aqueles 140 caracteres, produzir 3 romances com 140 caracteres, cada capítulo é um post daquele. Então, essas minhas... E ver o cinema também, que em 1990 eu conheci Heitor Dália, que é um cineasta pernambucano também. Nós fizemos um romance que foi a partir de um livro que eu escrevi sobre literatura, um romance de cordel, de quase 400 páginas, chamado As Três Marias, que um carioca pegou e dirigiu e fez o filme As Três Marias, que é um filme também que fez bastante sucesso. Aqui no Brasil tem tanto, mas muito sucesso, principalmente na Itália, e teve o nome lá Como as Mulheres Matam, que é interessante. As mulheres sabem matar muito bem, né? Não deixa marca, é feito de surra de toalha molhada, né? O cabo apanha que só apoia e não fica marca nenhuma, né? Então foi tudo isso que foi fazendo parte desse meu universo. E daí as minhas interfaces são essas. As minhas interfaces, como eu não sou acadêmico, eu não estudei em nenhuma academia, literatura, nem cinema, nem nada. Cinema ainda fiz o curso lá no Rio de Janeiro, de roteiro, durante um ano, mas fora isso, foram vivências que eu fui aprendendo, né, no dia a dia, né, experimentando. Então eu gosto muito do experimento, né? Eu fiz um filme agora que chama Zé Monteiro, o homem que venceu as 5 mortes, que é sobre a história de um cara lá de Arco Verde, que se tornou artista aos 77 anos de idade. Antes ele era motorista. Ele começou depois de sofrer um problema do coração, começou a pintar, e aí hoje ele é um dos caras mais comemorados dessa chamada pintura primitivista, né? E nesse filme acho que eu consegui botar um pouco dessas experiências minhas vividas, dessa minha história que eu falei para vocês. E foi interessante, porque as pessoas viram várias leituras dentro daquele filme. Viram o cordel, viram o romance, viram o narrativo, o narrador, viram que é uma narrativa direta, indireta, um bocado de coisa que aconteceu. E eu achei interessante quando um crítico de cinema também fez uma crítica, não sei se era positiva ou negativa, mas ele disse que também que o filme era um filme televisivo. Eu achei tão bacana quando ele disse isso, que se ele queria me atingir, ele atingiu bacana, porque eu queria realmente fazer isso. Eu queria misturar essas coisas todas nesse filme. E é isso que eu estou querendo fazer na minha vida, misturar. Fazer com que a minha literatura, e eu acho que literatura para mim era, como eu falei no início, e essa mesa aqui depois pode, já é uma provocação para a gente trabalhar sobre o que é literatura. E eu queria ler somente agora para dar tempo um capítulo desse romance aqui que eu escrevi, que eu também não vou vender aqui, mas eu posso negociar lá fora também, como o Chacal fez. Minha maletinha está aqui, ó. Que fala a mulher que queria ser Micheline Verunsky, que para mim é uma síntese de tudo isso que eu falei para vocês nesse romance aqui, que ele nessa escrita dele, ou um rap rápido para a Dama do Cais, que é o subtítulo dele. E ele é um pouco disso tudo. E acho interessante que, como ele é um romance síntese da minha experiência de vida, de arte, como artista, ele agora está sendo desconstruído. Tem proposta para que no próximo ano a gente já transforme ele em teatro e em cinema novamente. Quer dizer, ele veio do teatro, veio do cinema, veio disso tudo, e agora está sendo voltando para as suas origens. Eu acho fantástico esse tipo de coisa, né? Como isso aconteceu. Então, já como hoje está discutindo essa história de literatura, eu vou ler um capítulo para vocês aqui, em que ela é uma mulher do cais, uma dama do cais, e ela encontra um cara
e o cara oferece para ela uma oficina literária para ela, que ela queria ser escritora. E o cara oferece uma oficina literária para ela. Então, o coordenador da oficina retirou os seus olhos de condolências para comigo e colocou o seu olhar 43. Aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora, a lá Paulo Ricardo, com não sei quantas RPM, e me fuzilou. Firmina, quais suas referências literárias? Em seguida, recebi uma saraivada a queima-roupa de outros oficineiros. Firmina, quais suas principais influências literárias? Firmina, já leu os clássicos e os contemporâneos? Poetas, poesias, poeses, contos, contistas, prosas, prosadores, experimentais, tradicionais, tendências literárias, suplementos literários, best-sellers, realismo, fantástico. Firmina, Paulo Coelho é literatura, Bruno Sufistinha é literatura, Mônica Bonfiglio é literatura, Harry Potter é literatura, HQ é literatura, a Bíblia é literatura, vampirismo é literatura, literatura é uma questão de gosto, não se discute, literatura pela literatura, literatura engajada, atordoada pelo bombardeio, fui me enfiando na cadeira, como que me protegendo. Não respondia nada. Aí mudaram o tratamento. Pensa que eles pensaram que me chamar de Firmina era muito pouco para mim. Era muito para mim. E demais para a raça humana. E passaram a me inquirir como Rata Firmina, mas condizente com o meu status intelectual. Rata Firmina, você tem blog, Twitter? Rata Firmina, blogueiro é escritor, Twitter é escritor, a internet matou o livro, e-book é livro, livro me conta é literatura, literatura de cordel é literatura, teatro é literatura, jornalismo é literatura, grafitismo é literatura, oralidade é literatura, crítica literária é literatura. O que é literatura, Rata Firmina? Qual a diferença entre novela e romance? O romance contemporâneo está em crise. James Joyce, João Guimarães Rosa, você disse que depois deles não apareceu mais ninguém? Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não? Você prefere ser essa metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo? Nem Rata Firmina. À medida em que eu ia me enfiando mais na cadeira, o volume das vozes ia aumentando, quase gritando. Nesse momento, retiraram o que existia de humano em mim. E o nome Firmina, emprestado por aquele diabo louro, e passei a ser apenas a Rata. Rata, rima cabe no romance, trocadilho cabe no romance, clichê cabe no romance. Rata, qual a função do romance? Divertir, informar, transformar o mundo, interpretar o mundo. O que é romance, Rata? Escrever é cortar palavras? Rata, o que sabe da realidade e verossimilhança, da tragédia e da epopeia aristotélica? Aí não aguentei. Já me estourando. Gente, com licença, mas por favor, onde fica o banheiro? Aqui, depois da porta, primeira à direita. Rata. Então é isso. Na outra rodada a gente vai... Vamos embora. Pedro. Seu mundo era rutilância, seu mundo era escuridão, seu nome era Robert Johnson, cantador do outro sertão. 27 anos vividos lá nos Estados Unidos, passou veloz como a luz, naquela terra sombria, onde a tristeza e a poesia se dá o nome de blues. Sua mãe teve 11 filhos, seu pai ele nunca viu. O mundo em que foi criado lembrava muito o Brasil. Era neto de escravos, dos negros fortes e bravos, colhedores de algodão. Nunca pisou numa escola, escreveu com a viola e leu com o coração. Duas primeiras estrofes de A Balada de Robert Johnson, de Braulio Tavares. Interfaces, linguagens cruzadas, prosa ficcional, ensaística e poesia propriamente dita. Eu só escrevo na língua da poesia, ainda que seja prosa.
trabalhando a partir do romancinho Viagem de Joseph Língua. Não tenho nem para vender. Eu estou assim, agora estou me fazendo de difícil. Estrutura do romancinho, aliás, trabalhando a partir do romancinho, relendo e pontuando para, digamos, encaixar neste tema. Estrutura do romancinho, ele assim se batiza, Viagem de Joseph Língua, romancinho. Em sua antítese, romance não romance, enredo que se reinventa na busca de um tema, busca diversionista, portanto enganosa, pois o tema já veio traçado. Está na viagem que o Joseph Língua, Zé Língua, planeja e, no entanto, a viagem já está acontecendo. Tudo é antítese. A viagem com destino à República da Poesia, aonde chega e começa a vivenciar os mais inusitados recitais poéticos. A chegada do Zé Língua a tal República da Poesia, só mais tarde ele percebe, avisado pelo encosto, espécie de, como é que chama? Uma figura, uma assombração que lhe aparece em forma de gente, né? Encosto, narrata refero, expressão latina que eu transformei num personagem. Quer dizer, eu conto o que me contaram, narrata refero, contador de verdades, que sempre cruzava o seu caminho de preferência nas encruzilhadas. Viagem de Joseph Língua é uma prosa poética enxertada de poesia, composta de discursos, impropérios e ainda de toadas e pelejas puxadas ao estilo da tradição, sob viés lírico-cultural ou sob viés irônico e até sarcástico. Os recitais são ambientados em diferentes lugares, nunca naturalisticamente descritos, com a participação de gente viva, poetas, recitadores, atores, ébrios e atuados, pessoas que recebem em situação de recepção, digamos, de espírito, chamam atuados. Estes últimos recebem personalidades famosas, reais, como Euclides da Cunha, Henry Miller, etc. Ou fictícias, como o Sargento Rodrigues, morto na Guerra do Paraguai, e Ana da Mandaçaia, menina holandesa que foge da Rua do Bom Jesus no século XVII e gera uma prole sertaneja. Também se incorpora aos recitais gente da cena literária local, como o famigerado JMB, aqui presente. Ensaio experimental. Viagem de Joseph Língua é um romancinho, duplo sentido, de pequena obra ou obrinha, coisa fraca. Ensaio de romance, mas principalmente ensaio romanceado, perscrutando jeitos e trejeitos de poetas e recitadores, formatos e performances de recitação. Ensaio experimental, bricolagem dadaísta em viagem pelo imaginário linguístico e poético e sociológico e tudo mais. É perceptível a ausência de um fim ou conclusão, portanto, sem tese ou síntese, porque também sem hipóteses. Apenas um sequencial de antíteses, conflitos sociais, jogos verbais, encenações e expressões bizarras, diálogos incongruentes, enfim, algaravias compondo um simulacro de enredo romanesco. Uma décima que compus há alguns anos, vide Linguarais, este que vos canta, pode talvez explicar não apenas esta minha viagem de Joseph Língua, mas de certo modo toda a minha poética. E a décima é assim: quem ama dá valor à autoestima, ando lendo notícias atrasadas, mitos, lendas de eras já passadas, de onde vem essa ânima que me anima, que a mim tosse, tritura em rica rima, a criança que vem para brincar. Maraca, maracá, maracajá, faz-me tonto, o amor é minha fé, marca passo e compasso avante a ré, fica doido quem tenta decifrar.
Quem ama dá valor à autoestima. Ando lendo notícias atrasadas, mitos, lendas de eras já passadas. De onde vem essa ânima que me anima, que a mitose tritura em rica rima? A criança que vem para brincar, maraca, maracá, maracajá, faz-me tonto, amor é minha fé, marca passo e compasso, avante a ré, fica doido quem tenta decifrar. Há muitas outras toadas que eu poderia utilizar da tradição, mas eu quis fazer essa coisa assim meio rezada. Então, eu na verdade escolhi este tema, ou falar do meu próprio Viagem de José Língua, porque é um romancinho ignorado, bastante ignorado, parece que sistematicamente ignorado aqui pela imprensa. Ganhou uma página inteira no jornal de Minas, sem nenhuma barganha, eu não conhecia ninguém lá. O livro chegou na mão de um jornalista lá, e lá foi comentado numa página inteira de um caderno literário. E aqui ele foi solenemente ignorado. Então, daí o meu ressentimento. Eu defendo o ressentimento. O ressentimento é uma arma importante. Eu defendo. Então, ninguém fala, falo eu. Falo mal, falo bem, digo que é uma merda também. Eu já disse, ao chamar de romancinho, tanto é eu dizendo pequeno romance, como é isso aí, é uma porcaria mesmo. Eu sou discípulo de Graciliano Ramos. Eu leio e releio toda hora. Então, nesse princípio da interface, eu trabalhando os meus textos, estou sempre cruzando linguagens, e aqui eu expresso um pouco essa minha cosmovisão e essa minha visão do poético, certamente a minha poética. Quando o texto se perde e esparrama em guloseimas da língua, o autor empanturrado vomita entulhos que seria preferível não assinar. E daí essa cantiga de perua, que não é uma só, nem no rap sambado do Jackson do Pandeiro, nem no eterno recomeço da poesia moinho de um certo Woz. Woz é um personagem vivo também, chamado Wilson Araújo de Souza, poeta amigo nosso. Triturador de discursos e falácias que a maioria desconhece. Avante. Aparece-me um sujeito portador de encostos que o levam a ouvir vozes estranhas e algumas vezes a presença do Código Penal. À luz deste, os juízes contam facadas e tiros e pronto, a sentença é aplicada. Anos e anos o tal sujeito amarga duradoura exclusão, ao longo da qual depura as artes do crime e da barbárie, revelando a outra face. Se bato na face direita de um homem e ele não me oferece a outra, faço de sua face esquerda um alvo diferente, empurro-lhe a faca. Se o meu próximo me falha, ou simplesmente se um de nós não existe para o outro, vejo no mais próximo inimigo, empurro-lhe a faca. Se me faltam um pão e a carne, sobra-me humilhação, desconheço causa e causador, meço o centro do peito do primeiro homem que encontrar, empurro-lhe a faca. Se com fome roubo uma banana e para a digestão um sorrisal, sou perseguido e preso, negam-me emprego quando liberto, empurro a faca. Se meu avô que ensinou aos filhos o caminho da honra e da vingança, teve sua morte vingada pelo meu pai, que morreu pelas mãos do inimigo hereditário, faço minha sua luta, e antes de morrer pelas mãos de um herdeiro da vingança, localizo qualquer membro da família inimiga e empurro-lhe a faca. Se todos se armam por defesa, me armo por defesa contra todos, empurro a faca. Se me armo por defesa, todos por defesa se armam contra a minha defesa, não facilite nem vacile o primeiro que encontrar, senão bem no coração, empurro a faca. Se você vier com besteira para cima de mim, empurro-lhe a faca. Se você me denuncia e a polícia vem, empurro a doidada a faca. Se você não me paga, empurro-lhe a faca. Se você me cobra uma conta, eu o chamo para um acerto de contas, empurro-lhe a faca. Se você não me ri, ou se não me olha com graça e simpatia e me diz que o culpado é o sistema de vida em que vivemos neuroticamente, empurro-lhe a faca, num frenesi de gargalhadas. Por quê? Porque eu não conheço esse tal sistema de vida em que vivemos e meu imediato é você.
Se você com raiva do seu patrão me provoca, eu por não encontrar o meu de quem tem iguais ressentimentos, empurro a faca em você que é o mais fraco. Se sou preso, continuarei empurrando pelo resto da vida a faca e a vida na faca, a vida na vida, a faca com a faca, a vida com a vida, a faca na outra face. Então, as interfaces têm outras faces. São as interfacas. A gente combinou que nós faríamos 2 rodadas e depois a gente abre a conversa com vocês. Esse negócio é bom que o único que empurra a faca aqui é o nosso médico presente, né? É o único que pode falar de verdade. Isso é uma coisa interessante porque, na verdade, você vê a quantidade de atividades que a gente andou enumerando por aqui. Cinema, jornalismo, medicina, música, teatro, um monte de coisa. Em torno de tudo isso tem uma coisa chamada palavra, entendeu? Porque você não pode mexer com nada disso sem estar mexendo com a palavra. Mesmo a música, que é a mais abstrata das artes, num certo sentido, hoje quando a gente fala em música, a gente não fala em música, a gente fala em canção, que é diferente de música. Canção é justamente a música com a palavra. A palavra empurrada dentro da música como uma faca. Tanto que quando a gente começa a falar hoje em dia e diz algumas, porque é um disco de música, aí tem que avisar, música instrumental. Essa era a música quando a música surgiu. A música toda a vida foi música instrumental. Agora, do século XX em diante, com a música popular, com a indústria, o fonógrafo e tudo mais, a música virou canção. A música, que era tão abstrata, aquela coisa dos pianos, das orquestras, dos quartetos e de tudo mais, ficou quase que toda pregada de letras e de versos, como os muros hoje são pregados de cartazes, uns por cima dos outros, arrancado e colado de novo e tal, não sei o quê. E nós estamos chegando num momento perigoso. Um amigo meu estava um dia em casa com um filho de 3 ou 4 anos, brincando assim na sala, aí ele tinha ganho um CD de alguém, de alguma banda, algum cantor, botou lá no som e ficou ouvindo a música. E o menino brincando assim, e aquela música tocando, aí o menino largou os brinquedos, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí disse, cadê a música, pai? Aí disse, olha, a música está aí, está tocando. Ele disse, não, a música, aquelas pessoas. No juízo do menino, música é videoclipe, entendeu? Ou seja, nós estamos, do mesmo jeito que antigamente a música era só música, e do século XX em diante ela ficou contaminada de palavra, ela agora está contaminada de imagem. E já está se formando uma geração pequena para quem você ficar simplesmente sentado ouvindo uma música sem estar olhando para uma imagem é uma experiência estética incompleta. Olha que negócio maluco que nós estamos criando. Mas isso vai aumentar cada vez mais. As pessoas estão se habituando com esse negócio. Toda música tem imagem. Eu não sei se isso vai, não vou fazer profecias agora, daqui a mais 30 anos vai acontecendo, mas isso é uma tendência. E se for uma tendência real do mundo, não adianta você reclamar contra ela, como não adianta alguém reclamar 200 anos atrás e dizer assim, música tem que ser instrumental, esse negócio de música com palavras não dá certo não. E daí o cara não gosta, mas aí chega o mundo e empurra-lhe a faca. Você não pode ir contra o mundo. A nossa vantagem aqui, esses 4 defeituosos que estamos aqui falando para vocês, que tentam lutar contra esse mundo de alguma maneira, é que nós usamos a palavra, e a palavra é justamente o instrumento mais maleável. Ela entra em todo lugar, ela penetra em todo tecido, ela se gruda em toda parede, ela pega carona em qualquer veículo. Para onde vai qualquer uma dessas coisas, a palavra vai atrás. Você pode dizer assim, a música é abstrata, mas na música tem a palavra. A dança é abstrata. Pode ser, mas eu já fiz texto para espetáculo de dança. Você pode dizer, a pintura, as artes plásticas são abstratas, não precisam da palavra. Mas existe indústria mais florescente hoje em dia do que a crítica de arte?
o sujeito dizer, o neocromatismo de fulano de tal dialoga num nível um tanto obscuro e tantalizador com a Bauhaus dos anos 1920 e, surpreendentemente, com o movimento taxista dos anos 70. Isso virou um novo gênero literário. Humberto Eco tem umas páginas engraçadíssimas, ele dizendo assim, o mesmo quadro comentado por 5 ou 6 críticos diferentes. Todos falam do mesmo quadro e todos vêm com uma lenga-lenga que parece pluma de chacal. Entende? É aquele aglomerado de palavras engatadas umas nas outras que soam bonito e cria aquela melodia que vai levando você e vai levando você. Então essa é a vantagem da palavra. A gente pode criar, se a gente quisesse, a gente criava um gênero literário por dia. O que é um gênero literário? Poesia, prosa, roteiro de cinema, tudo isso são gêneros literários. Guimarães Rosa tem um conto, O Cara de Bronze, que é tudo em forma de roteiro de cinema. Então ele usou ali como um gênero literário. E usou de uma maneira muito, muito interessante. Então a gente pode criar um gênero por dia. O que é um gênero literário? É um conjunto de fórmulas coletivamente aceitas e coletivamente exploradas. Se amanhã eu chegar e disser assim, eu inventei um novo gênero literário, que é o poema sem letra A. Isso já existe, é o lipograma, que o pessoal lá da França cultiva muito. Poema sem letra A. E as pessoas gostarem, aí elas começam a fazer poemas evitando o uso da letra A. E isso vira um novo gênero literário. Porque chegou um dia um cara e disse, eu vou inventar um gênero que são 4 versos, depois mais 4, depois 3, depois mais 3. Nada o obrigava a inventar um gênero com esse formato, mas inventaram e colou. Está aí o soneto até hoje, todo mundo praticando. Acho que todo mundo aqui já escreveu soneto. Entendeu? Então, os gêneros vão se criando na medida do pendor inventivo de cada um e da capacidade de cada um de fazer os outros sonharem o sonho coletivo que ele estava sonhando. E aí é por isso que todo mundo fica dizendo, a literatura está morrendo. O que está morrendo, ou que está, de certa forma, se atrofiando, definhando, são conjuntos de fórmulas que nós nos acostumamos a ler e a consumir desde a infância. Mas esses conjuntos de fórmulas estão sendo substituídos por outros conjuntos de fórmulas extremamente interessantes também que estão surgindo por aí. Então a gente precisa não se ater só a 1, ou a 2, ou a 3, ou mesmo que queira só praticar esses, reconhecer também a legitimidade dessas outras coisas. Está aí o Wilson fazendo romance em Twitter. Cada capítulo é um Twitter com 140 caracteres. Por que a gente vai ficar dizendo, eu não posso usar isso é coisa dos jovens? Nós somos jovens. Exército do surf. Podemos usar essas coisas também. Então, não somos obrigados a usá-las, mas também nada nem ninguém nos proíbe de usá-las. Os gêneros e os conjuntos de forma estão aí, para quem quiser usar. E a palavra é maleável. A palavra é o carbono, o mais recombinável dos elementos químicos. Tenho dito. Talvez que Leibniz que queria distrair do cinema. Perguntaram a Leibniz, você tem algum conselho a todos os poetas velhos? Aí Leibniz disse, não, tenho aos jovens. Sai da frente. Sai da frente. Você agora falou tudo, né? Sai da frente, mano. O mestre dizia isso. Tem alguma coisa a dizer aos poetas jovens? Não. Aos velhos, me ajudem. Eu estou sem amor, seu Fred está me ajudando. Não era? Mas me ajude. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque na Livraria Cultura foi a última vez que eu vi uma pessoa por quem eu tinha uma grande admiração, um grande afeto, que era um poeta chamado Erickson Luna, amigo de todos nós aqui. E Erickson, eu lembro que quem me apresentou também foi um grande amigo, uma pessoa a quem eu tenho uma dívida infinita, e uma grande referência minha, que era o Alberto da Cunha Mello. Eu me lembro muito bem que quando o Alberto me apresentou Erickson, ele disse assim, poeta,
esse aqui é um poeta mendigo, ele não tem nada, ele só tem a poesia. Apresentou Erickson para mim, e o Erickson é uma figura maravilhosa. Ele sempre que me via, ele dava um abraço. E eu acho que ele fazia isso com todas as pessoas aqui. Ele não economizava com afeto. Ele era muito afetuoso, muito carinhoso. E no dia que a gente foi apresentado, ele recitou o famoso poema dele, Canto de Amor de Lama 2, que era Choveu e Chove de Santa. E é uma pena que eu não sei decorar esse poema, é um poema muito lindo. Quando ele partiu, eu fiz um poema em homenagem a ele, e nesse poema, porque esses retratos aqui, eu vou acabar a minha fala recitando os fotografados pernambucanos. Tem 6 fotografados pernambucanos entre os retratos que estão aqui nesse livro. Daí o meu amor por Pernambuco, a minha ligação afetiva, enfim. E Erickson, o poema chama-se Erickson 1, eu vou ler para vocês aqui. Em vossa sombra, em álcool, o mendigo e o profeta cambaleavam íntimos ao chão que nunca vinha. Círculos da lama de Santo Amaro foram escritos. Durante o anjo, vós apertastes um fio. Um blues e uma guitarra de gritos iluminavam vossa travessia aos quintos. O veneno era existir, jamais o líquido. Vossa alma fedia a sincero e a limpo. Vossos olhos de riso e vício. A poesia como final, desde o início. E há duas grandes figuras que são muito importantes para mim, muito grandes amigos meus, que também são homenageados nesse livro. O Ciba Veloso, eu fiz um poema para ele porque eu achava muito extraordinário uma pessoa com todas as referências, com toda a cultura musical que ele tinha, morando numa casinha em Nazaré da Mata, essa casa para onde eu fui várias vezes. Virava à noite nos ensaios da Brilhante, da gloriosa Estrela Brilhante. Fiz isso várias vezes, acompanhei sambada dele. E esse poema é muito uma declaração de amor a tudo isso. Ao fato dele ter se embrenhado, e já está fazendo um caminho inverso agora no novo disco. E basicamente mostrar que é um artista múltiplo, um artista diversificado. No meio do terreiro da tua vida, floresta, encruzilhada, gambiarra de estrelas. Eu vou ler um outro poema, que é também do outro grande amigo meu, Lirinha. O teu fogo encantado é sem tomada, teus sertões em banda larga, Nordeste em digital, sem medo de não serem preto e branco, mamulengo sem fio, caboclo clown, Pinto do Monteiro, Pink Floyd, cantador de 1000 canais, cavalo do contrário, o palco em ligação direta. Então ligue, né? Se ligue, né, velho? Então, aí, o seguinte, esse romance que eu falei para vocês, eu trouxe para cá hoje porque ele tem essa questão das interfaces mesmo, né? Eu fiquei muito feliz quando alguns colegas músicos aqui de Recife chegaram para mim e disseram: eu musiquei o capítulo 3, eu musiquei o capítulo 12, e eu vi que tinha música dentro daquele tipo de coisa, porque a maneira que ele foi construído, ele tinha um ritmo, era um rap, repente, tinha essa musicalidade dentro dele também, né? Tanto que também como um projeto de se fazer o livro, tem um projeto de se fazer um CD também, cada capítulo, alguns capítulos desse livro aqui também, né? Eu vou ler para vocês 2 capítulos curtos dessa mulher, a mulher que queria ser Micheline Verunsky, que ela só namorava com estrangeiro. Ela não transava, não namorava com um brasileiro não, só estrangeiro. E isso foi motivo de muito cacete que ela levou das outras mulheres aqui, que ela, o que ela tem que eu não tenho, né?
tipo de coisa. Então eu vou ler aqui meu holandês, um namorado que ela teve holandês. Meu holandês, vão dizer que é vício de linguagem. Chamava-se Maurício. Na sauna o conheci. Tinha azul sangue. Aterrou e de no mangues. Era muito chique. Mandou fazer pontos e mais diques. Não gostava de viver atolado na lama, alagados, como os caranguejos, como os siris. Aqui. Gostava de engenho, de vender açúcar, de vender melado, lá para o outro lado de onde ele veio. Trouxe muitos pintores e encheu de cores esses tristes trópicos. Diziam até que ele era utópico. Outros já diziam que ele era exótico. Eu sempre achei que ele era um gótico. Construiu palácios na beira do rio, cheio de jardins. Era esquisito. Não gostava de mosquitos como os maruins, que nos fins das tardes os importunavam picando assim, assim. Para o meu holandês, isso era o fim. Ainda hoje eu não sei o que ele via em mim. Uma mameluca, maloqueira, marisqueira, cachaceira, picada por puras. Meu holandês tinha diarreia com dor de barriga. Pegou, foi lombriga. Meu holandês se meteu em encrenca, se meteu em briga. E seu aliado virou traidor, mas já podre de rico, me deixou sem um cisco. E no belo dia, ele foi embora no boi voador. E eu fiquei feito uma vaca. Então, isso aqui já virou música, é um frevo que é musicado por Cláudio Almeida. E é bem bacana, né? Esse aqui é meu Pirata do Caribe. Oi? Não, peraí, eu vou fazer... Meu Pirata do Caribe. Meu Pirata do Caribe. Entrou no cais pelo rio Capibaribe. A Ribe gritou. Subi para sua cabine. Ele não tinha tapa-olho, espada, perna de pau, barbas longas e negras, e nem papagaio falador pousado no ombro. Sua nau não trazia bandeira nem caveira. Ele me dizia, eu vim piratear o som de uma ave rara, a ave sangria, aqui na Veneza, terra de Marco Polo. Diga por onde a ave rara para, ou eu não me controlo. Não se iluda, minha calma não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal. Meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Sou pirata solitário, sem mais nada. Sem bandeira, sem espada. E o mar para viver. Fiquei espantada, fiquei assustada com o que descobri. Era como um filme de quando eu era criança. E onde eu estava com o meu pirata, vi sangue e vinho derramados no convés. Sons de gatas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com sua turma e suas canções. Aquele barulho chamou a atenção da guarda costeira, que veio ver o que era, sorrateira. Falei pro meu pirata, pega a onda, a maré subindo e vai indo. Não marca bobeira. E falei mais, não me ame, eu não quero ver você assim. Vá-se embora, eu não choro, sem cuidar de mim. Eu não tenho todas essas ilusões, e apesar de tantos corações, minha guerra nunca vai ter fim. Meu pirata disse assim, sim, sim, eu sei, faço o seu sorriso, eu faço a minha lei. Meu pirata se foi pelo Bibiribe. Será mesmo que ele era do Caribe? E para terminar, eu vou ler somente desse livrinho que eu publiquei agora pela minha editora, que eu estou publicando agora meus próprios livros, que é me editar, Pedro Américo me edita mais. Então, eu estou fazendo meus livrinhos também. Só me edita. E Freud, como é que fica? Se hoje o Google tudo explica. O carro blindou de vez, mas o peito vulnerou ao olhar 43. O infinito é imenso, mas cabe em mim, mimo, quando o penso. E para terminar, diz assim, o corvo, um pássaro preto pousou para ela. Show! Sabia que espantara um poema da janela?
Sim, é uma questão bem prática, assim, de justiça, muito necessariamente. Eu teria que dizer que este livro, o romancinho Viagem de Joseph Língua, foi publicado graças ao apoio moral de Marcelino Freire, em São Paulo, que o levou para uma coleção que ele coordena para a revista, ou para a editora, para a ateliê editorial de Plínio Martins. E ele incluiu na coleção Leprosa. Então, o Joseph Língua, como vocês já sabem, é alguém que resolve contar suas histórias, suas viagens. Na virada dos 60 anos, ele refaz, digamos assim, sua trajetória pelo mundo, pela vida, e essa viagem à República da Poesia. Naturalmente é uma viagem imaginária, viagem imaginária não, é um país imaginário, é uma terra imaginária, porque ele descobre, de repente, que na verdade em todo canto que ele estava era terra de poesia. Então não tem essa terra da poesia, Pernambuco, terra da poesia, não sei que país, terra da poesia. A terra da poesia é, como ele diz aqui, todas as terras onde tem gente que sente, que vive, que reflete, que cria, não é? Que fala, que pensa, enfim. Então, nessas idas e vindas dele, ele encontra sempre gente em situações, em blocos, assim, quer dizer, recitais, em bares, em tabernas, em praça pública e por aí vai. E ele então já vai sempre, participa de uma coisa, de outra, sai, vai para outro, viaja, vai para outra cidade, mas isso nunca é descrito de uma forma, como eu falei aqui antes, naturalisticamente. É sempre como se fosse uma grande viagem sonolenta dele. Então, driblo, caio fora daquele lenga-lenga, saco cheio, vontade de relaxar, penso cá com meus botões. Quer saber de uma coisa? Vou tomar uma no bar do Fera. Ouvi conversa de gente com o pé fincado no cotidiano e ainda por cima comer umas tripas fritas regadas à cerveja. Nada mais ocorreu que um prolongamento da conversa com bebuns e pirados de toda qualidade, geração e credo. No bardo, o assunto girava em torno do acontecimento daqueles dias, de grande repercussão no mundo inteiro, o ataque fulminante às Torres Gêmeas e suas consequências presentes e futuras para toda a humanidade. Em muitos países, manifestam-se organizações políticas engajadas na cultura de paz. Algumas mais agressivas queimam bandeiras do imperialismo e gritam palavras de ordem. Relata alguém que ouviu não sabe onde, que uma testemunha ocular, não lembra quem, nem vem ao caso, ter ouvido numa concentração em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Londres, um orador muito inflamado, um tal Dr. Sandman, falar como se declamasse o que parece ser um poema panfletário de Allen Ginsberg. E aqui eu soltei os cachorros em cima do post, que na verdade eu fiz estes versos que vocês vão ouvir em 2011, ou em 2001, quando aconteceu o fatídico, né, ataque, e eu então pensei até publicar, mas alguém disse, não rapaz, não faz isso não, isso não é uma energia boa, não sei o que lá. Eu guardei essa energia má e joguei aqui, claro, não é? E lá vai. Então, supus um poema panfletário de Allen Ginsberg. Puxei dele, quer dizer, baixou, é aquela história. Norte-americanos, ladies and gentlemen, ocupai vossas ruas, levantai braços, cerrai pulsos, enchei pulmões, soltai brados de indignação, exigi a volta da juventude, que esta possa esperar a velhice para ver a paz no futuro. Levantai em armas da imaginação,
Desmontai vossos arsenais e a indústria bélica, diluí tudo em tratores e os espalhai mundo afora, por Áfricas e Ásias e Américas, enterrai vossa bullshit como o gato em terra sua. Em seguida, com a voz mais grave e rasgada, o que lembra uma catilinária de louco enfurecido. Esses recitais, quer dizer, essa coisa aqui se dá num recital de bar e alguém está ali muito enfurecido, não é? Fazendo essas imprecações aí. Tu, Bush Júnior, não passas de um pau mandado do sistema que te molda e mantém. Tu, arbusto intragável, não vales o que o gato enterra e não mereces sequer virar adubo. És podre, azedo, sentido, a melancia indigesta que os porcos desprezam. Imbecil, aborto de jumenta que te preferia na de morto. Canalha, erro de puta que desonra a classe. Vagabundo nada original, bebum fascista nojento. Filho, irmão, pai de gangsters. Gangrena, cancro, pústula, pustema, farrapo humano, flagelo de Deus, boneco da estupidez. Pistoleiro e vendedor de armas, trepeça, trapaceiro, clone da intolerância, tu te chamas mesmo Jorge W. Diablo, bullshit. Traduzindo, tu és uma merda cagada e cuspida. Está aberto o debate, nós agora somos vítimas de vocês. Podem pegar a palavra. Alguém vai? Alguém tem alguma pergunta? Tá aqui, tem uma aqui com a gente. E aí, pessoal? Você tem um tempinho ainda para pergunta. Alguém falou que foi? Alguém está inscrito para ir perguntar, não? Ninguém? Eu quero. Por favor. Ele, por favor, beleza, tá? As calçadas de São Paulo. As calçadas de São Paulo já não suportam o peso de tantos bêbados. As calçadas de São Paulo já não suportam o peso de tantos bêbados. Enigmas, seres esquecidos. Tudo aqui é tudo muito grande. Daí ficamos pequenos. As coisas fiascos que a Fiesp esquece. Que a Bíblia Diniz nem pão nem açúcar. Que Antônio Emílio de Moraes não ergue sequer um saco de cimento, de coisas boas. Desculpa, São Paulo. Gosto muito de tuas músicas. Mas tem um ser humano largado na calçada e nessa hora, coração do poeta. Saideira. Não, saideira. Porque tem coisas que você não pode perder nunca na sua vida. Minha mãe disse, não perca o dia de ontem, meu filho. Minha mãe disse, minha mãe morreu por 3 meses e ela disse, não perca o dia de ontem. Não perca o dia de ontem, porque o dia de ontem não vale mais nada. Sério.
Zé Pedrosa até porque é um festival de literatura, não é? Não vai prender ninguém por isso, né? Deus saiu pedalando sua bicicleta para entender melhor o que se passa na esquina. Deus não entendeu nada. Quando viu um homem vendendo água e uma mulher vendendo coisa no meio, Deus deu uma paradinha na banca de revista e deu notícia. Pai mata a filha de 5 meses com 5 facadas. Deus largou a bicicleta, pegou o fogueiro e foi embora. Alguém tem alguma colocação? Porque se a gente passa de volta para a mesa, a gente tem só 10 minutinhos para iniciar a próxima. Tem alguém aqui na plateia? Quer perguntar alguma coisa? Então eu vou passar para os meninos, porque aí vocês fazem as últimas considerações. Mário? Eu acho que ninguém tem nenhuma consideração, porque está todo mundo com a faca enfiada. No peito, claro. Pronto, então, se alguém quiser, para os meninos finalizarem. Quero dizer mais uma sagueira. Chama-se Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. 30 milhões no banco e nenhum amor no cu. Ciro Pedrosa, que às vezes me interfere muito mais espiritualmente assim. Eu estou fazendo. Eu vou mandar outro. A poesia não suporta 3 segundos de silêncio. Não é não? Isso é um modo. Bom, não tenho considerações finais a fazer, porque eu acho essa palavra final um negócio meio ameaçador. Então, digamos, considerações intermediárias de um papo em progresso, uma obra em progresso que estamos aqui improvisando em conjunto. Tem 2 coisas importantes no mundo: ordem e desordem. Ordem demais cristaliza e engessa as coisas vivas. Desordem demais desmancha as coisas vivas e não permite o surgimento de formas. Nós somos formas. Nós nos comunicamos através de formas, formas sonoras, formas visuais, formas gestuais, e precisamos disso. Bebemos forma. E não só a forma, o grande Philip K. Dick, um dos grandes escritores de ficção científica americanos, ele dizia assim: o ser humano tem sede de sentido, como o seu corpo tem sede de água. E é exatamente isso. A maior parte do nosso corpo é feita de água. E nós precisamos de água o tempo todo. A maior parte da nossa mente é feita de sentido. E nós precisamos de sentido, de forma, de atribuir formas, de interpretar, de correlacionar coisas que estão fora com coisas que nós estamos produzindo meio aleatoriamente daqui de dentro. E a poesia não é senão uma outra faceta desse processo. O bonito da poesia é que ela pode ser feita por qualquer um, mesmo que esse qualquer um nunca tenha lido Homero, Dante, Drummond, Augusto dos Anjos, João Cabral de Melo Neto. A
A poesia pode ser feita por qualquer um, porque o gesto característico da poesia é o nascer do zero através da linguagem. É o momento que a linguagem está se recriando naquele instante preciso em que uma pessoa está no centro do universo, com todas as galáxias e os grandes atratores girando em volta de si, e tudo converge para aquela ponta daquela caneta Bic pousada em cima de um papel. Teve um poeta aí que disse assim: ser poeta é encostar a caneta no papel e correr o risco. E é isso que eu digo. Obrigado. Eu queria encerrar minha participação aqui agradecendo muito a todos vocês que estão aqui e a todos que compuseram essa mesa. Foi um momento de muita felicidade mesmo. E eu vou seguir nessa linha de conexão e diálogo, fazendo como Miró e pedindo o direito a uma saideira. E esse poema eu queria dedicar ao Chico Alvim, que vai participar da próxima mesa, e dizer que, para além do aspecto estético, literário, livresco, que é a figura que ele representa para a poesia brasileira, vê-lo pessoalmente me dá uma dimensão bem pessoal de afeto, porque ele lembra um tio meu que faleceu, que era um poeta chamado Manuel Basile. Toda vez que eu vi hoje no hotel, ele tem uma semelhança física com o meu tio, e isso redundou numa afetuosidade. Então é a você, Chico, que eu dedico esse poema. Eu tenho uma grande admiração por Glauber Rocha, eu acho um grande diretor. E dos filmes dele, que eu gosto muito do Deus e o Diabo na Terra do Sol, especificamente de uma cena. E nessa cena, porque a gente está falando tanto de interface, de diálogo com outras artes, o Otton Bastos, interpretando o Corisco, o personagem recebe o Lampião. Então, é uma alma atormentada e é um lance brechtiniano, né? É aquela coisa de quebra. É uma cena que sempre me impressionou. Todas as vezes que eu assisto ao filme, me impressiona, me impacta muito. E eu fiz um poema para devolver para o mundo essa relação de impacto que aquela cena causou para mim. O poema chama Cordial Folhetim do Encontro entre Demo e o Diabo na cabeça de Glauber e no corpo de Otton. Meu corpo coube ser palco, embora precário e pouco. O desespero vestia sua armadura de couro. Meu corpo coube ser palco para este drama barroco. Duas vozes possuindo o meu provisório corpo. Eu sou eu e minhas mortes. O mestre em minha alma acoito. Eu sou eu e minhas mortes, eu sou Corisco e sou outro. Lampião acende o sol que transfigura o meu rosto. Minha alma segue a ordem, fechada, flechada por um caboclo. Nas caatingas de minha alma, guia-me a voz desse encosto. A chispa que nos deu nome é do mesmo e escasso sopro. E o meu mundo é reduzido a um elemento. O fogo. O golpe de sua ida acima do meu pescoço atingiu-me, facão cego, fez dois o diabo loiro. As duas somas das partes serão menores que o todo. Não vejo outra saída. Agora é olho por olho. Duas cabeças suspensas só pela sombra do morto. Obrigado. Então, só para finalizar, os objetos que eu trabalhei esse livro aqui, eu acho que ele tem muito a ver com nossos objetos de trabalho, né? O corpo, a palavra, o sonho, o livro. E no início desse livro aqui eu faço algumas considerações que eu chamo o livro das definições, ou o caderno das definições, em que eu defino algumas dessas coisas, desses meus instrumentos de trabalho. Mar,
muralha de águas salgadas que separam e unem terras e gentes. Cais, lugar onde o mundo cai, de onde o mundo sai. Corpo, objeto que outros corpos atraem, de onde insatisfeitos saem. Eu, um porto sem cais. Estrangeiro, um exilado por si ou por outros. Nome, roupa que nos dão, vestimos ou rasgamos. Língua, catapulta de músculos, que lança sons produzidos na garganta. Palavra, falada, sons. Escrita, símbolos. Visgo ou repelente. Sonho, cinema mudo e misterioso, produzido e assistido por ímpar. Livro, depósito de tudo. Aqui neste porto, atraquei meu corpo. Aqui neste porto, me atraquei com outros corpos. Corpos rotos de marinheiros mortos de sede e sedentos de sexo. Vendi o meu peixe, molhada. Esse porto e meu corpo se misturam como a água e a areia desta praia. Aqui neste porto fizeram meu aquário e nele mergulhei. E cresci e nadei contra a correnteza. Aqui neste porto, minhas lembranças levantam âncoras, içam velas e zarpam. Joseph de Língua, Joseph de Faro, o Língua, Joseph Língua, Zé Língua, num dos recitais vê alguém, pede a palavra, muito emocionado, como se estivesse em transe, e diz que está recebendo Euclides da Cunha. Então, apresenta o que ele diz que seria um poema de Euclides da Cunha, formado com os topônimos do sertão de Canudos, e que o Euclides autoriza ele a cantar ali. Então ele diz: Jeremoabo na tuba, Pambu bendegol Itapicuru Nhambup, Itiuba Massacará, Caculéu Catolé, Cumbichó Canché, Tombado Assurua, Chique, Cento Sege, Quecuxó, Serra do Piquaraçá, Monte Santo, Tragagó, Sincora, Patamoté, Orobó e Mocugé, Quincunca, Corobó, Quincunca, Corobó, Quincunca, Corobó, Quincunca, Corobó, Quincunca.